Você provavelmente já se sentiu sem saída, você orou, orou, orou e parece que nada aconteceu, parece que os problemas só aumentaram e as coisas continuaram de mal a pior. O Salmos número 13 é um pedido de ajuda, mas também é um pedido desesperado de quem, mesmo em meio ao sofrimento, escolhe ter fé e esperar em Deus. Salmos 13, versículos 5 e 6 diz: Mas eu confio na tua graça, o meu coração se alegra na tua salvação, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. O Salmos número 13 ele é atribuído a Davi, provavelmente no momento de desespero que ele estava passando por ali. Davi, ele sempre coloca seu desespero para fora, ele não guarda para dentro dele mesmo, mas ele transforma sempre em uma forma de cântico, de lamento, de oração, enfim, ele não consegue guardar aquilo para si. E às vezes a gente fica assim, né, perdido em nossos sentimentos e acaba só colocando para dentro de nós esse sofrimento e não colocando para fora. Então, a primeira coisa que a gente pode já entender que é colocar os nossos problemas em oração é uma forma de não deixar os problemas dentro de nós, né? É uma forma de a gente realmente buscar em Deus uma forma de sair de todo esse abismo, né? O Spurgeon ele falava sobre esse salmo que é como se o coração tivesse caído num abismo de tristeza, mas que pela oração ele encontra um caminho certo de esperança. E, bom, é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Sobre como encontrar um caminho de esperança em meio a um caminho de sofrimento. Então a gente pode ver que existem propósitos dentro desses salmos, e o primeiro propósito é dar voz ao sofrimento. É isso que a gente vai ver ali entre o versículo 1 e 2, que ele diz: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? E Davi ele clama 4 vezes para Deus: Até quando? Então é como se ele tivesse realmente deixando claro ali no seu texto, no seu lamento, no seu cântico, de que esse sofrimento é profundo, né? Muitas vezes na escrita de poemas judaicos, você vê que a repetição é um argumento para intensidade. Então, se ele dissesse até quando uma vez, seria tipo um lamento, mas como ele disse 4 vezes, isso significa que era uma dor muito grande que ele estava passando ali, entendeu? Tanto que Calvino ele vai dizer que os gemidos de Davi nos ensinam que a fé verdadeira não evita o sofrimento, mas clama a Deus no meio dele. O sofrimento era tão grande que Davi ele não poderia simplesmente deixar esse sofrimento para dentro dele, mas ele precisava apresentar isso diante de Deus. E a gente não faz isso, né? Às vezes a gente está num sofrimento tão grande, a gente não divide com o nosso cônjuge, a gente não divide com o corpo de Cristo, ou seja, com os presbíteros ou pastores ou com a igreja, e às vezes a gente não leva isso em oração também, e a gente acaba simplesmente é, sendo consumido pelos nossos próprios sentimentos, entende? Então, aí a gente já pode extrair uma lição de que nunca devemos simplesmente sentir sem colocar isso para fora. Devemos sempre colocar isso diante de Deus, que é quem ouve o nosso clamor, nosso gemido, as nossas tristezas, as nossas orações. O segundo propósito do Salmos que a gente pode ver é que ele nos ensina a persistir na oração. Mesmo em meio a tanto sofrimento, como você vai ver ali no versículo 3 e 4, que ele pede para Deus atenção, ele pede para Deus que olhe para ele, ele fala: atenta para mim. Isso nos ensina que a oração ela deve ser persistente, não é numa oração simplesmente de lamento, dizendo para Deus: Deus, eu não aguento mais, que as coisas vão melhorar na sua vida. Numa rotina constante de oração, sempre apresentando as nossas falhas, nossas debilidades, as coisas que nós queremos fazer na vida, os nossos sentimentos ruins, os nossos sentimentos que às vezes a gente não entende, mas sendo persistente naquilo que nós vamos encontrar esperança em Cristo através do Espírito Santo. E o terceiro ensinamento desse salmo é que toda oração de lamento ela deve terminar em esperança. É o que você vai ver ali no versículo 5 e 6, que ele diz: Mas eu confio em Deus. Então a nossa fé, quando ela é verdadeira,
por mais que ela esteja em meio a situações ruins, esteja em meio a lamento, ela encontra fé e esperança em Cristo. E eu sei que é muito difícil em meio ao sofrimento a gente encontrar forças para confiar em Deus. É difícil às vezes quando você ali, sei lá, precisa tomar uma decisão muito difícil na sua vida, ou você está passando por uma doença, sei lá, de risco terminal, como que você vai encontrar esperança em Cristo? Mas Cristo, ele sofreu todos os nossos sofrimentos, para que a gente não ande sozinho no nosso sofrimento, para que quando a gente feche a porta do nosso quarto e dobre os nossos joelhos, ou se você não consegue dobrar os joelhos, mas simplesmente se conecte com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, você possa compartilhar com Ele os seus sofrimentos, porque Ele já sofreu eles por você. Ele já sentiu a dor que você sente, ele já sabe o que é estar esgotado fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser xingado, ele sabe o que é ser esbofeteado, ele sabe o que é sofrer a causa da morte, da doença, ele sabe o que é sofrer por um amigo, ele sabe o que é sentir o que você está sentindo. E por mais que você não encontre alívio, talvez, no que você está passando, você vai encontrar alguém que te entende, que é Cristo, alguém que realmente pode sentir as mesmas coisas que você está sentindo. Então, meu convite para você hoje é simplesmente não pare de orar. Simplesmente entre no seu quarto e ofereça a sua vida como uma oração. Se você não conseguir expressar ali palavras, pegue um salmo para ler, pegue os Salmos número 13 para ler, dizendo para Deus que por mais que você não tenha forças, você vai continuar persistindo em oração, crendo que Deus está com você e que Cristo ele padeceu por você, ele sofreu as suas dores, mas ele também ressuscitou para que você tivesse uma nova vida e a sua esperança, por mais que esteja se esvaindo nesse mundo, no mundo vindouro, toda dor e todo sofrimento ele vai embora. Keller, ele diz que sobre esses salmos que a única coisa que separa o desespero da fé é a lembrança da graça de Deus. Isso é muito bonito, porque nós podemos simplesmente olhar para o nosso sofrimento e nos apegar nele e continuar nele, ou nós podemos olhar para o sofrimento de Cristo, lembrar da sua maravilhosa graça e saber que temos um Deus assentado no trono que sofreu e padeceu tudo aquilo que a gente sofre e padece e que nos entende e que nos ama e que pode, num piscar de olhos, simplesmente aliviar toda a nossa dor, mas que prefere estar ao nosso lado, sentindo essa dor conosco. Entende? O D. Carson ele diz que os salmos de lamento mostram que para o povo de Deus a dor não é o fim da história. A oração transforma o lamento em louvor, mesmo antes da resposta chegar. Então, três aplicações práticas. Quando tudo parecer distante de se cumprir, não pare de orar. Quando você achar que não vai parar de gritar até quando, lembre-se que Davi e Jesus também gritaram até quando. Lembre-se também que a oração ela pode não mudar tudo imediatamente, mas ela com certeza vai mudar o seu coração diante daquilo. O Salmos 13 nos ensina que o nosso coração pode ser convertido de lamento em louvor, não porque algo vai acontecer, mas porque nós temos a confiança clara no caráter de Deus e naquilo que Cristo já fez por nós. Lembre-se que Deus ele não se esquece de nenhum dos seus filhos e que você pode confiar inteiramente nele e assim como Davi ele canta, você também pode cantar. Eu confio na tua graça e o meu coração se alegra, e eu vou cantar de novo. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa exposição de salmos, não deixe de conferir todos os outros vídeos dessa série, de ver também o vídeo sobre o panorama completo do livro de Salmos, e de curtir, compartilhar esse vídeo, de se inscrever nesse canal se você achar relevante e achar que isso edifica a sua vida.
É isso aí, valeu.